Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos aqui novamente, né? Mais um daqueles dias, né? Bem difíceis de operar, né? A parte da manhã, principalmente, né? Mesmo com as notícias do mercado financeiro, né? Os eventos econômicos não movimentaram muito o preço do jeito que a gente esperava, né? Infelizmente, né? Tem muita coisa no mercado aí que a gente, como eu já havia avisado no vídeo anterior, né? Eu sei que o vídeo é longo, né? Tem mais de 1 hora o vídeo, né? Mas eu acho interessante que vocês todos vejam o vídeo, né? Acho que o título do vídeo era a mentira que contaram para vocês, né? E realmente é uma mentira, né? Porque muitas pessoas, sei lá, a gente é induzido como iniciante do mercado, eu já fui assim também, né? Há alguns anos atrás, né? Quando eu comecei no mercado brasileiro, durante em 2015, né? Eu acreditava em quase tudo que me ensinavam, né? Pois, ah, né, como o mercado era novo para mim, o mercado brasileiro era novo para mim, como eu vim do mercado Forex, né? Então a gente já tinha um certo conhecimento da análise gráfica, né? E todos os eventos econômicos, porém a gente não tinha o conhecimento do mercado brasileiro, né? Eu pelo menos não tinha esse conhecimento. Comecei a fazer alguns investimentos, né? E comecei a aprender os macetes, né, do mercado brasileiro, né? A gente vê que o mercado brasileiro é bem frágil, né? Ele flutua muito com as políticas econômicas, né? Ou seja, dependendo do governo que temos, né? As empresas, né? Sofrem bastante, né? E a fragilidade é incrível, né? E como que um governo pode destruir um país, né? Praticamente essa seria a melhor, talvez a melhor palavra, né? De para representar o Brasil, né? O Brasil é muito fraco nesse ponto, né? A gente vê a crise econômica que está sendo gerada, né? Desemprego, inflação, é, a instabilidade, a falta de confiança, tudo que aparece no país, né? Infelizmente, nossa moeda é fraca, né? Tá, assim, ela varia um pouco devido aos erros dos Estados Unidos, né? Então a gente pode ver que cada vez que eles entram nessas briguinhas de guerra, né? Entram para participar de uma guerra ou outra, né? Eles acabam, né, fazendo a moeda deles enfraquecer e para nós isso é bom porque, né, facilita um pouquinho, né? ah, Facilita um pouquinho, né, a nossa vida aqui, né? Porque num mundo perfeito, né, se tudo estivesse bem lá nos Estados Unidos, não tivesse inflação, nem recessão, nem nada, provavelmente o nosso dólar estaria no swap cambial diário, né, sendo feito swap cambial diário e também lá perto dos R$ 7, assim como foi no governo da queridíssima, né. Infelizmente, né, mais um dia parado, né, sem muito movimento. Tivemos algum movimento após as 10h35 da manhã, né, nessa direção, 300 pontos, bem difícil de pegar, né? Inclusive, por várias vezes eu avisei vocês na live, né? Nos rompimentos, né? Tomar muito cuidado com os rompimentos, né? E muitos rompimentos falsos, porém, alguns mesmo os rompimentos que aconteceram com pouca quantidade de pontos, né? E ficar posicionado muito tempo, né? No mercado futuro é quase que ficar, né? é, Jogando uma faca pro alto, né? Uma hora você erra e pega na lâmina, né? Então é mais ou menos isso que eu, né, tenho visto nos dias anteriores, né? E quem acompanha todo dia a live pode perceber desde a segunda-feira, né? 2 dias péssimos, né? Quarta-feira um dia com mais volatilidade, mais pontos no índice, né? E no dólar também, né? E logo em seguida, mais um dia, hoje, quinta-feira, né? Hoje foi o último dia para negociação dos derivativos, né? Amanhã teremos o exercício de alguns derivativos, né? E a zeragem das posições dos derivativos, né? O que vai virar pó. E o que se transformar em ações, né? O pessoal vai manejar para, né, continuar operando ou vai fazer a venda, né? Para realizar o lucro, né? Então amanhã também temos algumas notícias na parte da manhã, né? Opa, o gato está querendo participar do vídeo aqui. É, Teremos o fechamento, né, das posições, algumas notícias, né, que prometem, né, movimentar o mercado na parte da manhã, né, pelo menos até às 11 horas.
Logo após as 11 horas, provavelmente o mercado vai ficar estagnado, assim como ficou hoje, né? Poucos pontos, né? Vamos puxar aqui o gráfico para a direita aqui, né? Opa, correu bastante aqui. Praticamente movimentos muito curtos, né? Aqui, vou colocar aqui um rompimento, possível rompimento que deu, encostou aos 270 pontos, né? Voltou para a VWAP, né? Lembra que de manhã eu falei para vocês e assim que ele pegasse a primeira banda de VWAP, né, da variação aqui de 0,33%, ele poderia voltar para a VWAP, né, que seria o único trade que a gente ia realizar no dia. Lógico que não dá para pegar aqui no ponto mais alto, né, que às vezes ele fica fazendo esse tipo de movimento e às vezes até rompe, né, para cima, né. Então a gente tem que sempre aguardar, né, uma confirmação. A confirmação desse movimento de queda seria logo aqui abaixo, né, nessa região aqui, na vela dos 5 minutos, né? Após ter feito o movimento de queda, né? Apesar do MACD ainda estar com um pouco algum volume de compra, né? Seria uma venda arriscada, né? Logo aqui abaixo, né? Onde eu pus o risco aqui, nessa região, né? Aí entraríamos vendidos, né? Vendidos nessa parte e tentando realizar um lucro, segurar e tirar 190 pontos no mercado. Se você estivesse operando 5 contratos, você teria feito R$ 190 hoje, né? Caso contrário, né, um ou dois contratos não daria muita coisa, né? Menos de R$ 100, né? Talvez 80, R$ 90 no máximo, né? Você conseguiria tirar nesse movimento, né? Ou seja, do meio-dia aqui, né? Desse movimento do meio-dia até o meio-dia e 40, né, 1 hora da tarde, foi um dos melhores movimentos do dia, né? Depois tivemos a reversão, né? Eu já expliquei por que eu não entro na reversão, né? Seria a venda, né? E aqui seria uma possível compra de muito risco, né? Por que a compra de muito risco? Porque simplesmente o mercado fica, tem vezes, várias vezes aconteceu, ele ficar brincando em cima da VWAP, né? E estopando todo mundo que quer comprar e vender, né? De 5 em 5 minutos geram a posição de uma possível chance de compra ou de venda, né? Ameaçando, né? E as pessoas ficam que estão posicionadas acabam tomando um stop, né? Principalmente aquelas que operam grande, né? 5, 10, 20, 100, 200 contratos, né? Eles ficam tentando pegar mais pontos, né? E o stop vai ficando cada vez mais feio, né? Então é por isso que eu não opero nessa região, né? Outra coisa que a gente vê novamente aqui, a divergência do MACD, né? Aconteceu uma pequena divergência aqui, né? Apesar do preço estar subindo aqui, né? O mercado não conseguiu passar aqui para cima, né? Para cima do zero, aqui da linha zero, né? Eu costumo operar só depois disso aqui, né? Desse rompimento aqui da linha do zero, né? No MACD, né? Que seria só aqui na parte da tarde, deixa eu ver aqui, que elas são aproximadamente aqui 2 horas da tarde, né? Como eu havia dito de manhã na live, né? O mercado ia estagnar, né? E logo teríamos, talvez, a partir das 2 ou 3 da tarde, um movimento, né? Para alta. Porém, ninguém consegue entrar nessa região também, né? Entrar logo depois, no distanciado da VWAP, né? Tentar entrar aqui, mesmo observando o rompimento de topo dessa região, né? É bem difícil entrar aqui. E mesmo que tivesse entrado, teria feito, sei lá, 300 pontos aproximados, né? E logo em seguida, né, novamente sofreria por mais algumas horas, né? Alguns minutos, sem saber direito onde sair. Lógico que buscando, né, a segunda linha da VWAP Band, né? Mas no final de tudo, essa região eu já não operaria, né? E como eu falei hoje, e nas lives anteriores, tem dia que é melhor não operar, né? Fica de fora, porque senão você vai acabar se machucando no mercado, vai ficar, vai começar a questionar o seu conhecimento de análise técnica, né? Devido à falta de volatilidade, falta de liquidez no mercado, né? Você vê que muita coisa, né?
gráficos incertos, muita consolidação, né? Essa região também foi uma região de consolidação de preços, né? E novamente um pequeno rompimento para depois formar um topo duplo, né? Assim, e dessa vez sim confirmando um topo duplo, porque devido ele ter feito essa máxima, né? Na máxima topo duplo, na máxima sinal de venda. Muito difícil entrar aqui. Eu sei que tem um risco, né? A gente às vezes põe 100 pontos para cima aqui, né? Para poder entrar já logo nesse movimento, né? E causando esse movimento de queda, tentando entrar, a gente sofreu quase que no 0 a 0 aqui novamente, né? E depois o movimento foi, né? Seria um movimento bem curto e também não chegou a bater a VWAP, né? Ou seja, aquele movimento grande de 400, 500 pontos, 800 pontos, 1000 pontos nunca aconteceu, né? Então, novamente, né, o mercado meio que enganou as pessoas. Aqueles que tentaram entrar nessa região, né, rompimento de fundo com confirmação, né, da próxima vela, acabaram tendo que, né, passar um calorzinho aqui de 120 pontos aqui, né, com medo de ele explodir lá para cima, né? Esse risco existe, porém o stop tem que ficar aqui em cima, né? É região, né? Não tem jeito. Você tem que colocar o stop nessa região e segurar até, né, quando puder, né? Se você colocar stop muito curto, você é estopado, né? E toma a famosa violinada, né? Porque o mercado vai em sua direção, você acertou a análise, entrou vendido, se você colocou o stop um pouco baixo, pega o seu stop e depois o mercado faz o movimento que você estava posicionado, né? Que foi o movimento de queda. Novamente para entrar para compra, impossível, porque ele, né, praticamente bateu nessa linha novamente, na primeira linha da VWAP Band, não tinha como entrar em nenhuma região aqui, nem para compra, e talvez só na venda, que seria, né, já no final da tarde, às 4 da tarde, né, que vem o ajuste de preços, né, ajuste diário, né, o ajuste diário acontece, né, para ajustar as posições dos comprados e vendidos, né. Nesse momento, o mercado, obrigatoriamente, ele tem que fazer algum movimento mais forte, né, e finalmente foi até o 0 a 0, né, como eu tinha lá na VWAP, né, como eu havia dito, né, na parte da manhã eu falei, o mercado vai consolidar e provavelmente no final da tarde ele vai voltar para uma variação pequena, né? Vai voltar lá embaixo lá, né? E o único movimento que existiu, na verdade, no dia de hoje, né, foi um movimento que a gente não consegue pegar, né? Que é o movimento de fechamento do dia de ontem, né? Com a abertura do gap hoje, né? O que aconteceu? São 700 pontos, né? Para aqueles que dormiram comprados, né? Entraram, abriram a posição de compra no dia de ontem, né? E ficaram comprados até o dia de hoje para pegar essa pequena pontuação de 700 pontos e zerarem a operação, né? Ou mesmo aqueles que seguraram um pouquinho mais, que foram corajosos, né? Conseguiram tirar 1000 pontos aí, variação de 1%, né? Para os grandes investidores, né? 1% é muita coisa, porque, né, eles conseguem montar as posições deles de forma diferente, né? E provavelmente o preço médio deles está em outros locais, né? Geralmente aqueles que estão comprados têm o preço médio muito lá para baixo, né? E devido ao famoso, né, preço médio, né, que é feito, né? Eu não aconselho que vocês façam isso porque vocês não têm o dinheiro infinito, né? Pelo menos você tem que ter alguns bilhões na conta para poder montar algumas posições de 100, 200 mil, 500 mil reais, né, meio milhão, para poder montar esse preço médio e segurar, né, e fazer o 1% a 2% ao dia, né, que é essa variação que está tendo geralmente, né. Hoje, como eu falei, devido ao gap, né, ele ia puxar até lá na alta, né, e depois ia devolver essa, né, essa a variação. Eu ainda acreditava que ele fosse cair um pouquinho mais ainda, chegar até aqui no 0 a 0, né, bater aqui no 0 a 0, né, cair mais 0,17, 0,15% aqui, né, ia voltar para a abertura. Porém, ele parou um pouquinho antes, né, menos mal. Vamos colocar aqui no gráfico de 15 minutos, né, a gente dá uma olhada, ou melhor, vamos colocar no de 60 minutos aqui, né, para provar realmente que o mercado está bem difícil, né? Vocês podem ver as velas estão curtas, né? E o preço não está se movimentando tanto, né? Ele vai e volta, e no final de tudo ele acaba parando, né? Nessa região aqui, onde, né? Praticamente o preço cruzou várias vezes, né? Que seria o preço médio, né? De todos, né? Que estavam comprados e vendidos, né? O ajuste aconteceu e pronto, né?
Fizemos algumas operações aqui, né? Dentro um pouquinho antes da notícia e também dentro da notícia, né? E infelizmente não deu muito certo, né? A gente conseguiu fazer algum dinheiro, porém a gente fechou o dia negativo, né? Infelizmente houve esse erro, vamos dizer, erro operacional, né? Vou colocar aqui para vocês aqui o resultado do dia, né? Infelizmente isso acontece, faz parte, né? E principalmente quando isso acontece duas, três vezes, né? No dia, né? Como eu falo sempre, você tomar dois, três stops, melhor coisa, não operar mais, né? Porque o mercado não está sendo bondoso com a gente, né? Não está dando os sinais corretos, né? Aqui a gente acabou o dia aqui, né? R$ 152. Talvez se eu tivesse continuado operando na parte da tarde, né, esperando aquela movimentação da batida do topo da linha da VWAP Band, né, talvez teria recuperado isso daqui, eu saído no 0 a 0, né, porém o dia não estava muito propício para isso, né, eu vi logo que são movimentos curtos, né, um dia ruim, né, sem direção, né, bem, 0,75 de alta não significa nada, né, para um índice que já chegou a variar 3, 4% ao dia, né, nos bons anos, né, e agora variando apenas 0,5, 0,5% a menos de 1%, né, e às vezes 1%, 1,5%, né, que é um dia bom, né, vamos considerar como 1,5%, um dia bom para fazer operações, né, porque tem aqueles movimentos mais longos de 1.000 pontos, né. No momento a gente vê que esse tipo de movimentação, né, como eu falo, a semana inteira a gente teve segunda um dia ruim, terça dia ruim, quarta-feira foi um dia um pouco melhor, né, que a gente conseguiu tirar pelo menos 1.000 pontos, e, e já na quinta-feira é um péssimo dia, né, e amanhã promete ser um dia ruim também, por quê? Exatamente devido ao fechamento dos derivativos, né, ou seja, os derivativos que serão convertidos em ações, né, e tem aquele pequeno movimento na parte da manhã devido às notícias e logo em seguida o mercado morre, né? Até as 3 horas da tarde não vai acontecer nada, porque do meio-dia às 3 horas da tarde vai ser entra no pré-mercado, né? Exatamente às 3 horas da tarde é o pré-mercado de derivativos, né? Onde as ações são transformadas as opções são transformadas em ações e as outras são, né? As que viram pó, né? E acaba acontecendo tudo isso, né? Infelizmente, semana péssima, né? Um dia bom contra 4 dias ruins. Tivemos problemas também com internet, né? Que por vários dias, desde a semana passada, estão mexendo nos cabos aqui, né? E o pessoal cortando a internet e tudo mais, né? Não vejo a hora da Starlink ficar um pouquinho mais barato para a gente poder comprar um Starlink e não depender de Anatel ou mesmo de outras empresas, né? Que comandam, monopolizam o mercado, né? E fica naquela historinha que eu falo sempre, né? Se você tem um país onde você pode colocar 20% de óleo, né? No azeite de oliva, né? Já mostra pra gente que tem alguma coisa errada. E isso não acontece só no Brasil, né? Na Itália, na França aconteceu também, né? Mas só que só de existir esse tipo de lei, né? Acaba acontecendo que, né? Muita coisa é, é, fica assim, meio que favorável para as pessoas manipularem, né, o mercado, né? Então, péssima situação, péssimo mercado, né? Muito ruim de operar. Realmente não vale a pena, né? É uma das piores situações possíveis, né? Eu falo para todo mundo, fiquem fora do mercado, né? Quando o mercado está nessa situação, né? O país está indo muito mal, né? A gente tem certeza de que muita coisa ruim ainda está para acontecer, né? Então, fiquem fora do mercado. Se você tem algum dinheiro de reserva, por favor, transforme esse dinheiro em dólar, né? Transforme em dólar, espere, porque ainda a tendência do dólar é subir muito, né? Apesar dele estar flutuando entre o 4,80 e R$ 5, né? Pode acontecer de algum momento, assim que os Estados Unidos melhorar um pouquinho a situação econômica deles, o país, o dólar subir muito, né? Isso vai machucar muito empreendedor, vai machucar muita gente aí, né? Eu sei que eles têm as posições redeadas já preparadas para isso, né?
porém o pequeno investidor, o iniciante, né, não tem esse conhecimento e acaba não fazendo isso, né? Mas eu acho sim necessário que todos façam isso, né? E tente segurar, proteger o máximo o capital, né? Por isso que eu sempre falo, o dia quando começa ruim, né? Começa com um gap de alta desse aqui, né? De 600, 800 pontos, ou ele vai ter que retornar esses 800 pontos para fechar esse gap, né? E trazer para a gente uma volatilidade enorme, né? E trazer pelo menos esses pontos que, né, foram gapados, né? Mas nos últimos dias isso não tem acontecido, né? O mercado tem ficado parado, né? E provavelmente isso daí vai acontecer daqui até o final do ano, né? Então tomem muito cuidado quem opera o mercado futuro, né? Dólar índice, eu já dou a dica, né? E aproveito aí para pedir para vocês, vou mendigar mesmo, não tem jeito, eu mendigo sempre que eu, né, posso, né, que eu lembro, né, não é sempre, né? Dá um joinha aí, compartilha com os amigos aí, porque eu sei que tem muita gente tomando stop aí, perdendo dinheiro no mercado financeiro, né? Principalmente devido a essa movimentação que está acontecendo, né? Quem acostumou a pegar aquele mercado de 1.000, 2.000 pontos de 2020, 2021, 2022, né? Tá vendo um mercado de 400, 500 pontos diários, né? Que machuca mesmo, né? A pessoa, se a pessoa não opera alavancado, né? Ela não consegue tirar o dinheiro, né? E não consegue fazer o dinheiro, né? Tem muita gente que opera para para ganhar o dinheiro, né, para fazer o salário do mês, né, pode ter certeza que daqui para o final do ano isso vai continuar numa situação ruim, né, variando 200 pontos, 300 pontos, 400 pontos, 500 pontos. Isso daí vai ser o normal do mercado, né, como era no ano de 2015 lá para trás, né. Eu vi muito disso aí, né. Então, tomem muito cuidado, né. Aqueles que são escalpeladores, né, que põem mais contratos em risco, estão tirando dinheiro, né, do mercado, né, mas também com o risco, né, de tomar algum tipo de reversão do mercado, né, e acabar perdendo dinheiro também, né. Então vou mostrar aqui para vocês qual a operação, né, logo pela manhã, né. Essa operação a gente está fazendo no simulador, né, e é interessante que vocês, aqueles que não têm muita experiência ainda, né, que trabalhem no simulador, né, porque o mercado, quem viu a live de manhã percebeu logo, né, que o mercado não está fácil, né. A mesma vela que deu os pontos para a gente, né, na compra, né, quando eu falei, ó, o mercado, deixa eu ver, foi aqui, a compra de dois contratos, isso, correto. A mesma operação, a mesma vela que deu às 10h30 da manhã, quando saiu a notícia, né, a gente estava posicionado para comprar, fazer compra ou venda, né, a gente também foi a mesma vela que tomou o dinheiro da gente, né? Ele foi, voltou e voltou novamente, né? E acabou estopando, né, a operação, né? Então é aquela operação que deu certo, porém ao mesmo tempo deu errado, né? Porque a gente tinha uma chance de fazer os pontos, né? Porém logo em seguida ele já, né, devolveu na mesma vela, né? Ou seja, o mercado fez o movimento de alta e logo devolveu o stop ATR, não, o trailing stop pegou, zerou a operação, graças a Deus, né? Zerou a operação, né? Rapidinho, né? A gente conseguiu sair da operação, né? No lucro, né? Mas logo depois veio uma possível continuação do movimento que não aconteceu e ele reverteu do nada e acabou estopando a gente, né? Isso daí acontece direto no mercado, principalmente no mercado quando tem pouco volume, né, de operadores, né? Aí vem um operador grande, né, um tubarão aí, ele chega, ele vê que o posicionamento, ele espera o posicionamento dos outros, né? Se todo mundo entra vendido, por exemplo, aqui nessa região, né? Conforme saiu a notícia, né? Logo em seguida ele coloca uma ordem a mercado de 2.000, 5.000 pontos para reverter o mercado em direção da posição dele, né? Então ele estopa todo mundo que entrou vendido na mesma vela, né? Numa rapidez incrível, né? Então tem que tomar cuidado no dia, né? Eu falo para todo mundo só operar nos extremos, né? Que seria nas bandas de Bollinger, né? Nas bandas de Bollinger, nas bandas de VWAP, né? Tem pessoas que também estão usando as bandas de Bollinger para operar, né? As bandas de Bollinger também têm funcionado, porém, quando o mercado está um pouco volátil, né? A gente acaba vendo que ela começa a falhar, né? Porque existe os rompimentos falsos, né? Vou colocar aqui a banda de Bollinger aqui para vocês verem, né? Quer ver? É,
Bollinger aqui, né? Bandas de Bollinger. Vou colocar aqui as bandas de Bollinger aqui para vocês poderem ver e vocês vão perceber que o mercado não traz o sinal correto, né? Ou seja, o rompimento para fora e continuação ele não existe. E mesmo quando existe o rompimento para dentro da banda, né? Ele não consegue alcançar outra banda ou mesmo romper, ele vai e fica enroscado por muitas horas, né? Causando esse grande estresse, né? Aqui mesmo, após o rompimento para fora, né? Ele já logo entrou para dentro da banda, né? E ficou durante 2 horas e meia, 3 horas, 1 hora e meia, 2 horas quase, né? Dentro da banda, né? Não saiu mais, né? Então, a banda de Bollinger, como estratégia, não funciona nos dias de pouca volatilidade. Mesmo aqui, quando ele bateu, chegou a encostar, fechou, quase que fechou um pouco fora, né? Faltando 1 ou 2 pontos, né? É meio difícil de analisar. Interessante seria que ele fechasse realmente uma vela aqui para fora, mas não fechou, né? E voltasse para dentro, né? Porém, ele não fez esse fechamento para o lado de fora e voltou para dentro na mesma consolidação que entrou, né? Que já vinha, né? Ou seja, ninguém consegue, né? É, acompanhar um movimento desse, né? E isso prejudica pelo menos os iniciantes, né? Que estão tentando fazer algum dinheiro aqui, né? Por isso que eu falo, dias assim, fiquem de fora, não operem, né? Se quer operar, faça como eu, opera na conta simuladora, né? Não vai perder nem ganhar dinheiro, mas pelo menos algum tipo de experiência, né? O treino que existe, né? Você vai conseguir alcançar, né? E vai começar a pegar essas manhas do mercado brasileiro, né? Que realmente, né? Acontece aí, né? E como eu falei, logo pela manhã, eu falei, na hora que bater na banda de cima, né? Seria o ponto de venda. Ele nem conseguiu ultrapassar a banda de cima, né? A banda a VWAP Band, a primeira de 0,33%, né? Ele só encostou um fiozinho ali e já voltou, né? Ou seja, teve que operar como rompimento de preço, né? Entender o rompimento de preço e operar aqui, né? Com stop aqui em cima, né? E realmente é difícil, né? 150 pontos, 170 pontos, né? É difícil acertar o ponto de entrada e saída, né, das operações. Tem sido muito ruim, ele tem pairado muito aqui na linha de VWAP, né? Logo vai haver a troca de contrato também, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, né? Ah, porque aquelas posições que foram montadas, né, vão ser desmontadas e, né, existe o novo posicionamento né, o mercado futuro, né? Para quem viu lá ou assistiu o vídeo anterior, né, o vídeo é um pouco longo, mas eu recomendo que vocês assistam, né, porque é muito importante, tem muito conhecimento que eu passei lá, né, muita coisa, né? Eu sei que às vezes fica chato, põe lá, entra no YouTube, coloca no 1.25, 1.5, né? E vai acelerando o vídeo, vai, né, pulando e escutando né, as partes importantes do vídeo, porque realmente isso daí eu sou repetitivo para que vocês fixem isso na cabeça, né? Porque realmente é uma péssima situação, né? Muito ruim a situação do mercado brasileiro, né? Vocês veem a variação de Banco do Brasil, a Bradesco, né? Essas variações, né? Tá acontecendo muito assim, muito curtas, né? São variações curtas, né? E mercado sem direção é um dos piores mercados. Vou colocar o dia de hoje para a gente fazer uma análise rápida, né? Aproveitando para pedir aí quem não deu joinha, dá uma curtida aí, manda, né? Se inscreva, manda para o amigo, compartilha para o amigo aí para menos para ajudar as pessoas, né? Para que as pessoas não fiquem tomando stop aí direto, né? Num mercado que não existe, né? E essa volatilidade, principalmente com a saída dos gringos, né? Do mercado brasileiro, né? A gente vê que caiu bastante, né? O volume de operações, né? E a gente vê essa variação, por exemplo, hoje a Vale teve uma variação de 4% de alta, né? O normal ela costuma variar 3%, né? Às vezes, né? Num período de uma semana, um mês, ele chega a variar 6%, mas só hoje variou 4%. Em compensação, via varejo, teve um momento que estava variando 34% de queda, né? Hoje, logo pela manhã, eu vi esse número dentro da live, eu falei para vocês, ó, via varejo 34% de queda, fechou em 18,92% de queda. Infelizmente, esse é um mercado que a gente tem. A gente vê que as varejistas estão sofrendo muito, né? E vão continuar sofrendo, né? Muita gente que acha que não, lojas Renner também, né? Também caiu bastante, Azul, né?
é 4%, né? Se colocar aqui, vou colocar as maiores variações aqui, né? Quer ver? Vou colocar aqui, ordenar crescente, né? Aqui a gente coloca as menores variações, né? Alpargatas, né? Que também é uma empresa que está sofrendo bastante, né? E aqui a gente vê algumas empresas, né? Que estão, vou colocar aqui por setor, né? Algumas empresas se dando muito bem, né? Entre aspas, porque existe a especulação do mercado, né? Elas, né? Conseguem variar um pouco mais, né? E também tem aquelas empresas que estão variando de uma forma, né, ridícula para baixo, né? A queda terrível, né? Sofrendo muito, né? A Redditor, né, por exemplo, 2%, 3% de queda, né? Ou seja, a movimentação que existiu para alta foram movimentações para especulação e logo em seguida está caindo de novo, né? Ípera também, né? Setor de medicina, né? Ípera também chegou a subir lá em cima, caiu também. RADL, né? Drogas Raia, né? Também, né? Eneva, setor de energia, talvez um pouquinho melhor, né? Utilidade pública aqui um pouquinho melhor, né? Variando, o preço está aumentando bastante das coisas, né? Então eles estão mantendo, né? A Eneva, né? Realmente ruim, né? 0,17, tá uma variação pequena durante a semana, né? Mas a gente vai estudando o mercado, né? A TIM também como varejista, né? Vamos colocar assim, 0,34%, né? Durante a semana aí, né? Durante o dia aqui, 0,34%. Não tá tão ruim assim, né? Mas a gente vê que, né? Realmente, né? A gente tem um mercado bem, assim, ou ele está estagnado no 0 a 0, né? Ou ele está em queda total, né? A Vale está mostrando alguma reação, porém é tudo em função do mercado do mercado chinês, né? O preço do minério de ferro, né? E outras coisas, né? Políticas do mercado chinês, né? Que tem funcionado um pouco melhor para a Vale, né? Depois também de ter sofrido muito durante muitos meses, né? Petróleo um pouquinho melhor também, né? PetroRio, a gente vê o PetroRio variando bem hoje, né? Tava uma variação boa, né? Logo pela manhã, né? Eu não creio que isso vá, né, durar por muito tempo, né? Mas assim, setor de petróleo, né, tem a chance de sofrer também, né, com as novas políticas econômicas, né? E lógico, né, de uma certa forma, se o povo brasileiro não tem dinheiro para comer, daqui a um tempo eles não, né, eles não consomem, né, mercados o comércio varejista está sofrendo, logo em seguida o próximo mercado que começa a sofrer é o mercado de petroleiras, né, setor de petróleo, né, gás no geral, né, são as commodities, né, porque o pessoal começa a consumir menos, andar menos de carro, né, e também beber menos e todo aquele negócio, né? Então realmente a gente está numa situação bem difícil, né? Olhando os gráficos aqui, né? A variação, né? E estudando todas as empresas, eu não quero falar muito do setor do macroeconômico, né? Porque isso aí envolve muita coisa, né? E é difícil você passar essa ideia para todo mundo, né? Muita gente acha que não, né? Que tá bom, né? É aquele negócio, né? Aquele famoso individualismo brasileiro, né? Se tá bom para mim, né? Que o resto que se dane, né? Mas eu já falo logo que é bem difícil, né? A gente conseguir o Brasil é um país muito grande, né? E a gente toma pra gente o que a gente está vendo todo dia, né? Se a gente está aqui em São Paulo e começa a ver o preço de aluguéis, preço de combustível aumentando, é uma coisa que a gente vê aqui. Para quem está lá no Acre, lá no meio do mato, ele não vai ver isso, né? Porque ele principalmente, provavelmente, não precisa desse combustível, porque ele não se locomove, né, em carro. O aluguel também tanto faz, porque ele deve morar numa casa que é, né, bem abaixo do preço, né, do, daqui de São Paulo, né, a variação lá não acontece tão fortemente, né? Em compensação, a parte alimentícia, né, que para lá, né, levar o produto até lá também talvez fique mais caro ou a pessoa vive de uma de uma de uma cultura, né, de produzir para ele mesmo, né, e consumir o que ele produz, né,
diminuindo assim, né, os problemas, né. Mas no geral a gente vê o país numa situação bem difícil, né. Eu não acredito assim em uma melhora tão rápido, né. Então por isso que eu falo, protejam seu dinheiro, né, seu capital, guardem bastante, né. E vamos lá, né, quem está aqui no mercado financeiro, né, se arriscando, né, tome muito cuidado, esses dias são dias perigosos, né. Vou colocar aqui no gráfico diário, né, para a gente observar o mês inteiro aqui, né, como é que está aqui. Deixa eu colocar um gráfico limpo aqui, que senão meio difícil achar um gráfico limpo aqui. É, Neo limpo não é limpo mais, porque eu já enchi ele. Vou colocar um gráfico semanal aqui, mais fácil. Para a gente observar, né, a situação, né, o mercado está parado, né, parado de vez, né. Para quem achava que a recessão não vinha, né, pode ter certeza que ela está batendo na porta já, né. Gráfico dos 2 meses aqui para trás, né. Aqui cada divisão dessa é um mês, né? São 4 semanas, né? Vocês podem ver aqui, né? Teve uma alta, depois parou ali em cima, depois estagnou por mais um mês, né? Ficou parado praticamente o mês de julho inteiro. O mês de agosto foi queda, né? E agora o mês de setembro estamos parados, né? Sem saber o direcional por enquanto, né? Pode ser que aconteça da gente, né? Começar a cair após o dia 15, né, que é amanhã, né, ou melhor, dia 16, né, hoje creio que amanhã, né, dia 15, já na próxima semana a gente começar a enxergar certos, né, certas quedas, né, na Bolsa de Valores, né, no Ibovespa, né. Então vamos esperar que isso não aconteça, né, que seja o mercado mais assim, mais positivo, né? Porém, a gente tem que tomar muito cuidado, porque eu falo, todo cuidado é pouco. O Brasil é um país frágil, né? Em termos de política, né? Cada vez que muda a política, né? O povo sofre, né? Bastante, né? Então, vamos tomar cuidado com isso aí. E pode ser que sim, a gente tenha semanas, né? E meses de queda aqui para frente, né? Pode ser que isso venha a acontecer, né? Então, tome muito cuidado mesmo. Essa semana teve duas operações, né? Que eu passei para vocês. Uma foi de VEG, inclusive vou conferir aqui, né? Uma foi de VEG e outra de Burger King. Burger King não desenvolveu, né, por enquanto, né? A VEG no dia de ontem mesmo já tinha, né, andado um pouco, né? Vou colocar aqui no gráfico diário, né? Andado um pouco, porém o que andou após a nossa entrada, né? E creio que já deve ter até pego o primeiro ponto, né, de saída, né? Depois da nossa entrada, né? Houve a variação e logo em seguida ele acabou caindo, né? Acabou caindo, né? VEG subiu, né? Bateu 37,78, né? E como eu falei, VEG é uma empresa boa, né? Interessante. Possivelmente a gente alcança lá os valores lá em cima de R$ 40 novamente, né? Então vamos manter a operação. Como eu falei, essa operação é sem stop, né? Por enquanto, né? Se ele começar a mostrar algum dado fundamentalista, né? Para a gente ter que sair da operação, a gente sai. Caso contrário, mantém a operação até ele bateu o terceiro ponto de lucro lá, né? O terceiro alvo, né? Vamos segurar a operação, né? Vamos segurando aqui, né? Essa operação, né, eu passei para vocês, só quem está dentro do grupo de WhatsApp conseguiu ver, né? Quem quiser tiver interesse, entre em contato, né? Para entrar no grupo, tem um link aí no canal do YouTube também. Você pode entrar através do link do canal, né? Para poder tentar fazer alguma operação, né? Ultimamente o meu cliente, né? Como eu opero para um cliente, né? Eu já falo logo, meu cliente também está em cima do muro, né, sem querer operar, né, porque realmente o dinheiro dele, né, como é um dinheiro alto, né, essas pessoas que têm muito dinheiro, eles costumam, como se diz, eles costumam ser mais sensíveis às variações, né, porque cada pequena variação de 1% é muito dinheiro na conta deles, né. Então eles estão de fora também, estão observando o mercado, né, para uma possível mudança, né, é, na política governamental aí que possa trazer algum sinal positivo, né, daqui para o final do ano. Mas como a gente vai desacelerando para o final do ano, né, a tendência é que isso continue, né, a gente continue para queda, né, nas próximas semanas, né, e isso vai prejudicar bastante, né. A VEG ainda está dentro do que a gente foi esperado, né, dentro da proposta, né, que foi dada, né, de estudo, né. Então a gente continua posicionado
eu creio que tem mais chance para subir ainda, né? Agora, Burger King provavelmente vai entrar num ponto de stop, né? Não sei, o stop está lá embaixo aqui, né? Creio que, eu não lembro exato, está abaixo dos 4,45. Ainda acho que tem chance de subir um pouquinho, bater no primeiro e segundo alvo, né? 7,50, 6,38. Quem quiser sair no 6,38, sai no 6,38. Quem não quiser segurar um pouquinho mais, né? Até o 7,50, 7,50 região também é um bom preço para saída. Não creio que vai cair, né? Tanto, né? Mas, porém, né? Contudo, né? A gente não sabe o dia de amanhã. Por isso a gente coloca o stop, né? Quem é muito sensível, coloca o stop aqui embaixo no 5,11, né? 5,10 aqui, R$ 5, 4,80, sei lá, a região que achar melhor e stopa a operação, né? Caso ele venha ao contrário, né? Amanhã, lógico, a gente vai ter uma variação negativa geral, né? Creio, né? E depois a gente tem uma variação positiva lá para alguns setores também, né? E aqueles setores que têm os derivativos, eles vão, né? Devolver um pouco amanhã, né? Vou dar uma olhada aqui, aproveitar e colocar o gráfico de Vale, né? Vale 3 aqui, né? Qual o gráfico de Vale, né? Que ficou variando lá embaixo, lá ficou lá nos R$ 60, né? E agora tá voltando para os R$ 70 depois de quase um mês aqui, né? 2 meses quase de, né? Dia 23/8, dia 17/8, né? Até tá, quase tá formando quase um mês aqui para voltar para os R$ 70, né? Acima dos R$ 70 a gente tem, colocar no gráfico semanal aqui, fica mais fácil para ver, né? A gente tem aquele famoso gap, né? Que está aqui, né? Acima dos R$ 70, né? Aqui tem um gap que foi formado aqui em maio, né? Abril, final de abril para maio, né? Esse gap aqui, muitos querem completar esse gap para um possível alvo de 75,95. Se ele vai chegar lá, muito difícil saber, né? Porque depende muito da política econômica chinesa, né? A gente está dominado por isso aí, né? E infelizmente, né? Tem muita coisa acontecendo aí que a gente não consegue prever, né? A Vale tem sido muito imprevisível, né? Mesmo que aqueles grandes analistas que falam que a Vale tem uma variação diária de 3%, né? Estão errando bastante, né? 3 a 4%, né? Às vezes ele dá o 3%, às vezes ele dá 2% e às vezes ele dá 5, 6, 7%, né? Então, a variação, por exemplo, desse candle aqui também, 10%, né? Numa semana, né? E no normal seria de 3 a 6%, né? Mas, então, vamos lá, né? A gente prefere nem operar os famosinhos, né? Dá uma olhada em Petro aqui, né? Petro 4 também tem muito tempo que eu tô fora, não nem olho porque eu já vejo, a gente olha por função da variação do Bovespa, né? Do Ibov, né? Do índice futuro, porém a gente não tem essa, né? Ideia de que realmente seria uma boa empresa para entrar, né? Eu passei um estudo na época, né? Alguns meses atrás, algumas semanas atrás, foi aqui no final do mês de julho, né? Eu plotei os alvos, né? Pegou o segundo alvo agora, né? Que aqui no 33 e 73, né? Tá batendo ali. Talvez nos R$ 34 ele dê uma segurada, né? Consolide, ou até mesmo antes, faça um preço de consolidação aqui, né? Consolidando aqui, aí a gente vê o que acontece depois, né? A gente tem que, né, analisar novamente para ver o que realmente vai acontecer aí, né? Tem muita coisa, né, incerta no mercado brasileiro, né? E muita coisa no mercado exterior que afeta o preço da gasolina e o petróleo e tudo mais, né? E muita coisa acontecendo, né? Essa leitura eu havia feito já, né? Passei o estudo para o pessoal do grupo, né? Não sei se alguém pegou a operação, né? Porque o pessoal não costuma falar e também eu sei que é um dado assim muito particular, também nem precisa falar, né? Só fala se realmente, né, como estudo, né? Fiz o estudo e tudo mais, né? Acha isso ou acha aquilo, mas fora isso ninguém, né, entrou posicionado. Mas tudo bem, sem problema, né? Quem entrou bem, quem não entrou, né? Tudo bem também, né? Porque eu acredito o risco existe, né? O medo existe. Porém, a gente acertou mais uma operação aqui em Petrobras, né? Demorou um pouco, né? Demorou um mês e, deixa eu ver, um mês e meio quase, né? Operação de Petrobras, operação boa até, né? Mas é isso aí, tem gente que, né, é, consegue fazer operação e tem gente que fica de fora, mas isso é normal no mercado. A gente não consegue pegar todas as operações, né? Para pegar tudo, teria que ter pelo menos R$ 1 trilhão aí, né?
para poder pegar todas as ações do Bovespa, né, e começar a operar todos os dias, né, ou até mais de 1 trilhão, né. Mas é isso aí, gente. Vamos encerrando o vídeo, né? Acho que eu não falei do dólar, né? Vou falar do dólar aqui. O dólar veio em queda, né? Ontem veio em queda, fez uma queda grande, né? De 40 pontos quase, né? É, colocar aqui, vou colocar aqui no diário aqui, que é mais fácil. Tá? Aqui no diário que é mais fácil. Ah, ele tem vindo em queda, né? Porém, é devido àquele, como eu falei, devido às políticas dos Estados Unidos que estão dando tudo ruim, né? A gente vê as notícias de Califórnia, né? O pessoal quebrando tudo, né? É um monte de problemas com o pessoal que é envolvido em droga e tudo mais, né? Todo aquele negócio, né? Tem muita coisa acontecendo lá, né? Então, as políticas dos Estados Unidos têm ajudado, de certa forma, o Brasil, né? Hoje foram 59 pontos de queda, né? A gente nunca pega bastante, né? Vamos dizer que fosse entrar aqui no meio aqui, teria pegado 20 pontos aí. Um contratinho seriam R$ 200, né? Ah, mas, olhando no gráfico, vamos colocar no de 15 minutos, né? Para ficar mais rápido aqui também, a análise. Olhando aqui, pode ver mesmo uma movimentação de sempre, né? Aquela movimentação bem perigosa, né? Que engana a gente, né? Ela primeiro puxa para queda, depois puxa para alta e depois cai de uma vez e toma e faz um fio muito grande, né? Aqui, né? Quem entrou vendido aqui logo de manhã, né? Falou assim, bom, rompimento de fundo, vamos entrar aqui, né? Entrou aqui, né? Logo tomou uma retração de 15 pontos, né? Aqui nos 15 minutos, né? Teve que aguentar segurar essa retração de 15 minutos para poder pegar a retração de 15 pontos para poder pegar 30 pontos, né, para baixo de queda, né, aproximado aqui região, né, nunca se pega tudo, né, 25 a 30 pontos, né, na região, né, e depois o mercado praticamente, né, parou ali, né, ficou até 1 hora da tarde, quase 2 horas da tarde, para poder fazer um novo movimento para alta, né, que devolveu aqui, parou aqui em cima aqui em 4.889, né? E teve mais 10 pontos ali para cima, aproximado, né? Mas depois o mercado estagnou, né? Que é normal de acontecer isso sempre, né? Ah, principalmente no horário de ajuste, né? Que vai indo para próximo do ajuste, né? E depois das 4 horas da tarde veio o preço de ajuste, né? Formação de preço de ajuste parando aqui embaixo, né? 4.879, né? Então o índice dólar, né, bem perigoso de operar, né? Eu falo, o dólar parece que está respeitando mais as análises técnicas, né? Porém, vocês podem ver que, né, colocar aqui nos 5 minutos, né, vocês podem ver que aquele fio, né, aquele pavio forte que fez, creio que foi no horário um pouquinho, não, foi antes ainda do horário da notícia. Veja bem, quem entrou vendido aqui, né, nessa região, né, que é o básico da análise técnica, entra o rompimento de fundo, né? Tudo mais, né? Entrou aqui sem olhar outros gráficos, estou falando simplesmente pela variação de preço, teve que aguentar aqui 15 pontos de retração, né? Com um contrato são R$ 150, com 10 contratos são R$ 1.500 de retração para poder continuar, né? Para queda e pegar, sei lá, de 250 com um contrato a 2.500 com 10 contratos, né? Porém, veja bem, é bem complicado, né, a pessoa aguentar esse tipo de retração, principalmente porque ele vai formando topos maiores, né, vai indicando que, né, eu tô indo para o alto, né, tô indo para o alto aqui, né, eu vou romper, e no final de tudo ele devolve tudo, né, e, né, bem difícil de operar. Às 10 horas da manhã, né, às 10h30 teve a volatilidade, uma pequena volatilidade da notícia, né, não veio tão cedo, né, e depois quase 11 horas que deu uma movimentada, uma barra mais expressiva aqui, né? Para quem entrou vendido aqui também, tomou stop aqui também, né? Porque teve que, né, stopar, não tem jeito de ficar segurando 15 pontos, né? É bem difícil, no máximo 5 a 10 pontos que o pessoal segura, né? Tem aquele pessoal que opera com 30 pontos de stop, né? Porém, já sabe, né? Quando dá errado, são 30 pontos de stop, né? Então, mesmo aqui essa entrada aqui, né? Poderia ter feito a entrada aqui embaixo, mas antes disso, acho que tinha tomado muito stop aqui até as 10 horas da manhã, né? Então é muita coisa acontecendo, né? Para tirar o jogador do jogo, né? Aqui no dia anterior, na quarta-feira, né? Teve um movimento melhor, né? Mais
assertivo, vamos dizer assim, deu 10 pontos, 12 pontos aqui nessa região, né? E lá no começo do dia, né, também fez um rompimento aqui, né, onde deu mais pontos, né, que tivesse entrado aqui, segurado mais, sem muito sofrimento, sem muita dor de cabeça, né, na quarta-feira. Por isso que eu falei, na quarta-feira foi um dia melhor, né, e os outros dias têm sido ruins. Então, aquela velha mentira, né, que o pessoal conta, né, o mercado tem 20 dias, se você errar 10, você consegue operar os outros 10 e ganhar dinheiro ainda, né. Mas não é bem assim, porque só tem 5 dias bons no mês, né, tem tido só 5 dias bons no mês, o resto dos dias tem sido bem ruins, né, bem difíceis de operar, né, e tá aqui para tirar a gente do mercado, mesmo os tubarões em cena, engolindo a sardinhada toda, né? Levando dinheiro da sardinhada, né? Corretoras né? E BMF, todo mundo feliz porque, né? Cobrando emolumentos e tudo mais, né? Fazendo o dinheirinho deles, né? Enquanto a gente está aqui batendo a cabeça, perdendo nosso dinheiro aqui. Tá bom? Então, muito cuidado no mercado. Mais uma vez, quem gostou do conteúdo, né? Se não gostou, dá o dislike também, não tem problema. Quer colocar um comentário lá, coloca o comentário se achou bom ou se achou ruim, né? Qualquer coisa que puder agregar ao canal, né? O canal no momento é desmonetizado, né? É simplesmente para passar esse conhecimento para vocês, né? Espero que esteja cumprindo com a missão, né? Passando algum conhecimento para vocês, né? Se tiver alguma coisa que vocês não concordam e querem falar aí, quer dizer que eu estou errado, por favor me diga. Eu sou humilde o suficiente para entender a sua posição e entender o que eu posso fazer por vocês. Tá bom? Fica assim então. Vamos encerrando. Ficou um pouquinho longo, para variar, né? O vídeo ficou um pouquinho longo, né? 50 minutos de 51 minutos de vídeo, né? Espero que tenha agregado alguma coisa para vocês. Dá um joinha, dá um dislike, compartilha, ajuda as pessoas aí, né? Põe um comentário, sei lá, né? Faça, né? Ou não faz nada também, não tem problema, né? A gente só está fazendo a nossa parte aqui para tentar ajudar as pessoas. Valeu, muito obrigado, bom descanso. Prepare-se, descanse para amanhã, que amanhã promete alguma movimentação diferente, né? E na parte da tarde, provavelmente bem parado o mercado. Tá bom? Valeu, obrigado. Bom descanso a todos. Fui.